Eu sou Regis Rodrigues e a partir de hoje, então, nós teremos todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, aqui na Rádio IECN, o Teologicamente Podcast, onde nós estaremos trazendo pessoas aqui para termos uma conversa teológica, bíblica, espiritual e também cristã. Nós hoje estamos com o nosso convidado, o pastor Isaías Silva, para falar sobre o tema os desafios do ministério pastoral. Nós estamos agradecidos a você que está conosco e nós gostaríamos de pedir que você compartilhasse o nosso podcast com outras pessoas para que nós pudéssemos alcançar o maior número de pessoas possível para levar a mensagem do Evangelho e também estar levando esse tema tão importante que nós estaremos tratando hoje aqui, que são os desafios do ministério pastoral. Como eu já disse, nós estamos aqui com o pastor Isaías Silva, o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, meu pastor, e quando nós conversamos eu falei com ele, não podia começar esse projeto novo, esse trabalho, sem a sua bênção e também sem a sua participação. Então nós estamos aqui com o pastor Isaías Silva. O pastor Isaías é casado com Eliette Reis, pai do Gabriel e da Ana Gabriele, sogro da Ana Tobias e também avô do Bento, é isso? Exatamente. Pastor presidente da nossa igreja Assembleia de Deus de Juí há 5 anos, mas ele está aqui já fazem quase 11 anos, porque ele atuou um tempo aí como pastor auxiliar do pastor Geuceu Bueno. Ele tem 30 anos de ministério, desde o dia em que foi separado, consagrado a diácono, até os dias de hoje. E como pastor, ele tem 17 anos, de ministério pastoral. A paz do Senhor, pastor Isaías. Paz do Senhor, irmão Regis. É uma alegria, uma satisfação estar inaugurando esse novo projeto que nasceu no coração de Deus. Amém. E Deus falou com você e eu fiz um esforço para estar aqui contigo, e fazendo esse primeiro momento aí que tu está com esse projeto. Então estamos aqui para transmitir um grande abraço aos nossos irmãos, e a toda a nossa membresia, os nossos ouvintes, por todas as plataformas aqui da rádio. Então é uma alegria estar com você e tentar responder, vai ser uma entrevista bacana, acho que para quem está começando o ministério, ou já está no ministério, então são os desafios que nós temos para chegar ao pastorado ou ser um bom obreiro, então é uma alegria estar com você e estar aqui passando alguns relatos que eu acho que vai acrescentar no ministério de muitos irmãos que vão e estão nos escutando. Muito bem. Pastor Isaías, sempre quando eu lhe escuto falar, que eu lhe escuto transmitir algum estudo, alguma mensagem, alguma pregação na igreja, eu sempre vejo que o senhor lembra e fala muito da sua infância, da sua vida na casa dos seus pais. Eu gostaria que, assim, num primeiro momento, o senhor comentasse conosco como foi a sua infância, onde o senhor nasceu, Uma vez eu tive com o senhor ali no Burtetes, parece ter uma história meio controversa sobre a cidade onde o senhor nasceu. O senhor é gaúcho ou não é? Eu gostaria de lançar essa primeira pergunta aí. Bom, Regis, realmente, eu sou catarinense. Só porque os irmãos vêm entender esse desencontro aí, eu falo tanto na minha terra, Cambará do Sul é Rio Grande do Sul, mas eu nasci numa cidade chamada Praia Grande, Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. Só porque os irmãos vêm entender, eu digo que eu sou apressado, não é de hoje, eu já sou apressado quando nasci. Sim. Os meus pais moravam em Cambará do Sul e iam fazer compras nessa cidade na divisa de Cambará com Praia Grande, que é Santa Catarina. E a minha mãe foi grávida fazer as compras. E não deu tempo não deu tempo. Ela fez as compras e sentiu dores de parto
E era o seu Isaías querendo nascer. Que interessante. Então, eu nasci em Praia Grande, somente nasci. E se eu não estou equivocado, a minha mãe, no segundo dia, ela já foi liberada pelo médico. Então, como eu nasci lá, eu tinha que ser registrado lá. Mas eu nunca morei em Santa Catarina. E não que eu não eu por mim, independente, mas eu me considero gaúcho, porque eu me criei e nunca saí do estado do Rio Grande do Sul. Até os 18 anos, 18, 19 anos, eu morei em Cambará do Sul. Então, minha infância foi tudo lá. Só o nascimento. Que foi em Santa Catarina. Que foi em Santa Catarina, então. Mas eu costumo dizer que eu sou um cataúcho, um Catarina misturado com gaúcho. Interessante esse relato. Acho que nem todas as pessoas têm esse entendimento, né? Ou sabiam essa curiosidade a respeito do senhor. E quando eu fazia aqui, bolava as perguntas que eu ia fazer, eu me lembrei desse... que o senhor me contou lá, né? No momento que nós estávamos no Burtete, que o senhor tinha nascido aí em Santa Catarina. E como foi, pastor Isaías, a sua conversão? O senhor nasceu num lar cristão, seus pais já tinham se convertido, mas a sua conversão, como irmão Regis, o que o pastor vai dizer? Eu, depois do hospital, fui para casa e depois de uns dias eu fui apresentado na igreja. Então, eu sou cristão desde nascimento. Mas o meu encontro mesmo com Deus, eu digo que todo pai quer que o filho siga o Evangelho. Isso está o Evangelho de Cristo é o desejo de todo pai, ensinar a seguir a Cristo. Então a nossa igreja entende que se aos 12 anos, a idade que os adolescentes devem se batizar. E eu me lembro que o meu pai, aos 12 anos, me convidou, me orientou. Tu tem 12 anos, deve se batizar. Mas até, assim, eu confesso que até os 12 anos eu não senti Deus, assim, sabe? Eu não tinha convicção que eu queria o Evangelho. Porque eu ia na igreja porque meu pai levava, me ensinava. Né? Então, eu disse para o meu pai, eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso ter um encontro. Falar é uma coisa, se encontrar com Jesus, até a esse momento, alguns minutos, nós não tínhamos se encontrado, nós tínhamos se falado. Eu não conhecia, o projeto teu está começando agora. Isso. Então, tu ter uma experiência com Deus é diferente de seguir. Então, 12 anos eu não quis me batizar, e eu disse, eu quero ter uma experiência com Deus. Qual foi a minha experiência com Deus? Num culto doméstico. Não foi num congresso, não foi feita uma campanha de oração, não foi, não. Eu queria um encontro com Jesus, eu queria saber quem era Jesus, eu queria sentir Jesus no coração. E eu me lembro que num culto doméstico, porque o nosso culto no interior era à tarde nos domingos, porque é uma cidade fria, né? Então, mesmo tendo culto à tarde, o pai fazia o culto doméstico. E nós fomos para a casa de um irmão, que era vizinho nosso, e se eu não estou equivocado, alguns jovens tinham ido num congresso na cidade de Canela. E no caminho, começaram a cantar dentro de uma Kombi, e Deus começou a tomar em profecia e movimento pentecostal lá, e aí nós já estávamos na casa desse irmão. E aí chegaram lá e aquela noite, nesse culto doméstico lá, com a família do meu pai, a nossa família desse irmão, Jesus batizou 5, 6 com o batismo com o Espírito Santo. E eu estava nesse número de jovens e adolescentes. Então, 14 anos eu recebi o batismo no Espírito Santo. Quando eu senti a presença do Espírito Santo e me veio o dom de língua, falar em línguas estranhas, aí não tive dúvida. Aí que o senhor eu entendi, eu disse, tomou a decisão. Tomei a decisão. E foi um dos maiores batismos que teve na minha terra, foi nessa época. Foi assim, só para tu ter uma ideia, hoje a gente observa, tem batismo com o Espírito Santo, tem, mas naquela época era uma coisa diferente, sabe? Não naquela frequência que... Isso. Mas lá na minha terra, nessa época, em 89, se eu não estou equivocado, Deus operou tão
forte no meio da igreja, que uma certa ocasião a igreja foi sacudida pelo poder do Espírito Santo, fisicamente, que tremeu a igreja e circuitou os fios do poste, de tanto poder. Então, assim, foi uma coisa muito extraordinária. Jesus batizava, e aquilo que às vezes os irmãos me escutam, Jesus batizava no culto de terça-feira. Entendeu? Então, a partir dali, eu vi quem era, eu entendi Deus. E ali eu me batizei com 14 anos. Né? Aí que o senhor aí sim, considera eu considero que a minha conversão foi... Aí que eu digo assim, gente, não, no caso, assim, somente ser filho de cristão não vai levar para o céu. Então, assim, até os 14 anos eu acompanhava o pai. Às vezes até meio... Obrigado, até para honrar o pai, respeitar. Mas que eu tive o encontro com Deus aos 14 anos. A partir dos 14 anos o senhor já fazia por vontade própria. Ah, não, daí era vontade. Eu tinha desejo de ir na igreja. De Deus, de buscar de Deus. Aí foi lindo. Legal. Pastor Isaías, e o seu chamado ministerial, né? Para ser pastor, tal, para ser obreiro, para fazer alguma coisa né, para Deus, na casa de Deus, né, na presença de Deus. Em que faixa etária da sua vida, em que idade o senhor percebeu, sentiu isso? Olha, eu sou alguém chamado, vocacionado. Aos 14 anos, eu acho que aí veio o pacote completo. Né? Então, assim, o fator de eu ser filho de evangelista, meu pai é evangelista jubilado na minha terra. Sim. Então, assim, eu quero diferenciar, irmão Regis, o ministério, a vocação, o chamado. Ser pastor não é profissão, é vocacionado. Se tu usar como profissão, o ministério vai naufragar. Então, assim, o meu pai, eu observava que o ministério paga preço. Né? Se tu não quer pagar preço, o chamado vai... Então, assim, na verdade, aos 14 anos, eu fui numa vila chamada Bom Retiro, que tem essa vila lá no interior de Cambará do Sul. Então, tinha várias vilas lá, e Deus usou uma profetisa lá, para falar a respeito do meu ministério. Eu tinha 14 anos. Então, foi nesse mesmo ano, desse movimento pentecostal que teve lá na minha terra, Jesus batizava, levantou muitos pregadores, jovens, enfim. Então, ali Deus começou a falar comigo. No momento que eu me batizei, fui batizado no Espírito Santo, Deus usou uma profeta, uma irmã lá sem letra, lá, e profetizou para mim que Deus ia me levantar e ia me levar por vários lugares, para outros países, entendeu? Eu com 14 anos era um adolescente, jovem adolescente, criado no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, como é que tu imaginava um menino de 14 anos pregar no outro país? Então, só Deus, né? Então, comecei. Meu pai era muito incentivador. Eu me lembro que meu pai comprou uma Bíblia pentecostal, né? Umas grandes. Era o recurso que nós tínhamos. Então, ali eu comecei a sentir que eu... me lembro que também foi aos 14 anos que eu preguei pela primeira vez. Me deram a oportunidade. Me lembro como se fosse hoje. Preguei o Evangelho de João no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. E ali Deus me deu uma mensagem. E ali a gente foi se dedicando, né? Foi se encaminhando para onde nós estamos hoje. Né? Então, aos 14 anos, eu senti realmente quem era Deus. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Fui batizado nas águas com 14 anos. E ali eu comecei a trabalhar a minha mente no sentido assim, porque ninguém nasce pronto, entendeu? Ninguém nasce pronto, vou virar pastor do dia para a noite, não existe, entendeu? Então foi começando ali, uma coisa interessante que há 34 anos atrás isso aconteceu.
não tinha departamentos. Está me entendendo? Como tem hoje. Não, hoje nós temos departamento de crianças, de adolescentes, de jovens, de círculo de oração, de música. Quando tinha um congresso, era tudo uma coisa só, era campanhas, né? Então assim, a gente começou a aprender com os mais velhos, né? Então começamos tudo aos 14 anos. Aos 14 anos foi a obra completa. Foi completa e a gente foi buscando. Claro que teve aquele momento que a síndrome de Jonas bateu. Né? A gente tenta fugir. Sim. Daí foi mais tarde. Essa parte eu conto mais depois. Tá bom. Depois então desse tempo, o senhor com que idade o senhor casou? Eu casei com 19 para 20. Novo, hein? Novo. Tudo começou cedo na minha vida. Quando o senhor casou, o senhor, claro que eu sempre entendi assim, porque eu vivi essa experiência na minha casa, né? Meu pai também é pastor e a minha mãe, ela nunca... meu pai sempre sentiu o chamado de Deus e tal, e as pessoas falavam para ele, né? Por incrível que pareça, as pessoas da igreja, os irmãos diziam, olha, você ainda vai ser um pastor e tal, pro meu pai. Mas a minha mãe, ela não entendia isso. Ela dizia, não, eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo. Eu sou natural de Cruz Alta, nós morávamos ali, e minha mãe dizia, eu não me vejo saindo daqui para outro lugar, né? Para outros lugares distantes e tal. E meu pai sempre foi um cara que ficou tranquilo, ele nunca forçou, né? Nunca forçou, não, né? O dia que Deus me chamar, nunca forçou, ele sempre foi... Eu vi isso na minha adolescência, em parte da minha juventude, que ele nunca forçou, ele sempre disse, não, um dia, né? Quando eu sinto a convicção, o chamado de Deus, o dia que for para... Né, que Deus vai nos separar para esse trabalho, para o ministério pastoral, né, Deus não faz pela metade, vai fazer contigo também. E exatamente assim que aconteceu, né? Quando Deus foi trabalhando, né? Porque um pastor, eu acredito que ele não nasce do dia para a noite, né? Tem um trabalhar de Deus, né? Na vida da pessoa, na vida dele. Os que nascem um ministério bem no estralar de dedos, eles nascem prematuro. E a possibilidade de um prematuro sobreviver, tu sabe que é dificultoso, né? Que nem um bebê. Sim. Quando nasce ali de 6 meses, 7 meses, ele tem que ficar um período no processo lá, acho que é incubadora. Tem que ter. A mesma coisa é o ministério. Se tu começa muito prematuro, há um risco grande de até morrer esse ministério. Sim. Então, por isso que eu digo, tem que começar... Deus prepara, né? Preparar para a peleja. Então, o que acontecia é que Deus preparou eu vi isso em casa, né? Deus preparou, trabalhou com a minha mãe e tal, até que ela entendeu e ninguém foi forçado, né? Isso que é importante. Ninguém foi forçado, né? Ninguém foi dividido, né? Porque eu sempre vi o ministério pastoral, o ministério do pastor, que não atinge só o pastor, mas também a família do pastor, né? Porque o senhor não está sozinho, né? O senhor tem esposa, o senhor tem filhos, então toda a sua família vai automaticamente estar junto no seu ministério. Como foi com a sua esposa? Ela entendeu logo o seu ministério pastoral, que o senhor tinha uma chamada, foi fácil para ela, foi um tempo, como é que foi? Irmão Regis, aí então, para os irmãos entenderem, eu sou filho de evangelista. A minha esposa, ela é filha de pastor. Então, a gente sabendo o preço a ser pago, porque depois que tu botar a mão no arado, não olhe para trás. Então, o que nós... Assim, eu conheci a minha esposa na minha terra, porque o pastor Jusseu foi pastor lá. Foi seu pastor lá? Foi meu pastor lá. E aí a irmã Eliette era solteira e ali nós se encontramos. Entendeu? Daí depois ele veio transferido para Vacaria e eu fiquei lá. Mas aí nós já estávamos namorando, acabei. E aí continuei namorando e casei. Então,
E, então eu casei em Vacaria. Uhum. Só porém o que acontece? Nem eu e nem ela queria o chamado. Então deu duas cabeças pensando e no mesmo sentido. Eu conheço o que é obra. Ela falava, é desgastante. Até por ser filha do pastor. É filha de pastor, ou filha de evangelista. É desgastante. Quem faz a obra tem que pagar preço. Daí o que nós fizemos? Casamos e fugimos de Deus. Esse é o tempo que o senhor disse. Esse é o período que nós, assim, ó. O senhor enfrentou a síndrome de Jonas. Exatamente. Fugimos. De que forma? Eu saí do interior, vim para Caxias, para ter uma ideia, uma cidade lá de 3 mil habitantes, caí numa cidade que nem Caxias. Peguei numa das melhores empresas, que é a Randon Implementos, faz todas as espécies de carretas, graneleiros, tanques, enfim. É uma empresa para tu se aposentar. Entendeu? E eu trabalhava dentro de tanques que transportam combustível. Então, dentro daqueles compartilhamentos, tem divisórias. Tem a divisória que separa o combustível um do outro, mas tem os tal de quebra-onda, que são outros compartimentos para que o combustível não venha solto ali. Então, ele tem os quebra-onda. Então, eu ficava o dia inteiro ali. E na época, eu não sei, mas eu acho que a Randon tinha em torno de quase 3 mil funcionários em 4 turnos. E eu era um desses funcionários. Então, eu estava lá dentro, lá limpando, soldando aqueles tanques. E eu me lembrava do meu chamado, entendeu? E aí eu dizia, mas no meio de tantos homens, Deus não está me vendo. Aqui dentro do tanque. Não é capaz, escondido. O Jonas estava no fundo do barco. Só que o senhor era no tanque. Então, assim, mas o que acontece? Aí a gente estava em Caxias, Deus, financeiramente, profissionalmente, eu estava indo bem, né? Estava indo bem. Mas e a vocação, e o chamado, e o ministério? Aí a profecia de 14 anos, quando eu tinha, eu sepultei ela. Agora, sim, se tu não quer ir, Deus não vai te forçar. Agora tem o preço a pagar. Aí a gente acabou indo embora para Vacaria. Meu sogro teve um princípio de infarto na época, e não tinha ninguém que morava perto dele. Aí nós entramos num acordo, eu fui embora para lá, não, mas nada a ver com a igreja, eu ia trabalhar serviço secular. Seguir a sua vida. Seguir minha vida, e ajudar ele com a saúde e tal. E ajudar ele no final de semana e tal, os cultos, ele ia dar uma assessorada, e a vida seguia. Aí eu fui com um currículo bacana da Randon. Eu me lembro que deve estar até hoje lá o meu currículo em Vacaria. Mas nunca me chamaram. Aí começou o processo. Por isso que eu digo assim, ó, eu vou lembrar bem para os irmãos, os jovens que Deus tem um chamado. Não deixe chegar a esse ponto. Aí o que eu fiz? Fiquei desempregado. Aí um irmão me prometeu, na época, foi logo que o ex-governador Antônio Brito implantou hospedagem nas RS aqui do Rio Grande. E um irmão me disse, venha, pastor, venha, irmão Isaías, que tu vai... tu chega aqui, eu já te encaixo aí, tu vai trabalhar, meu mano... Para trabalhar no pedágio. Para trabalhar de motorista no pedágio. Que eu também trabalhei com um caminhão, né? Trabalhar numa caminhonete que fazia o giro nas RS para prestar socorro para os carros que ficavam, às vezes, com pane mecânico, essas coisas. Eu trabalhava ali, né? E nunca me chamaram. Aí eu fui pagar aluguel, o Gabriel era pequeno, e a porta não se abria, e o tal de seguro-desemprego, meu irmão, depois que terminou, virou seguro-desespero. Não tinha mais. Aí, para tu ter uma ideia, que um irmão já está no céu, esse irmão, um presbítero, ele tinha uma marcenaria. E eu me lembro que aí eu disse, olha, o dinheiro foi terminando, não pude mais pagar o aluguel. Aí eu fui morar em 2 peças. Aí Deus começou a trabalhar na vida da minha esposa. Aí nós dividimos uma peça com o roupeiro. As costas do roupeiro ficavam... Era a parede. Era a parede da cozinha
e a outra parte era o quarto. E o pouco dos outros móveis que nós tínhamos, a gente amontou, vendeu, nem me lembro mais. E eu me lembro que eu comprei uma máquina de cortar grama e me ofereci para os irmãos na igreja. Eu disse, irmãos, quem quiser que corte grama. Aí fui limpar pátio. E a porta fechada. Entendeu? Fechei a porta. E aí, assim, não foi Deus que fechou, eu que fechei. Então tem gente, Deus fechou a porta. Tem certeza? O senhor que quis fugir, né? Eu quis fugir, fechei a caminhar porta. para outra direção, né? Aí eu sempre digo, irmãos, a tempestade que veio no barco que Jonas estava, foi Deus que mandou ou ele que provocou? Ele que provocou. Porque desobedeceu. E a porta estava fechada, mas não foi Deus que fechou. Eu que fechei. Agora tinha que abrir. De que forma? Pagando o preço. Aí a coisa começou a ficar difícil. Né? Aí não arrumava emprego, todo mundo empregado. Eu não sabe quando Deus... E todo mundo vê que é com Isaías que Deus não adianta o irmão querer dar uma mão, sabe? Irmão, lá tem uma vaga. Tu chegava lá, não adiantava. Aí eu me lembro que o irmão que tinha marcenaria, ele me ofereceu, disse, irmão, tu vai lá, eu te pago, mas assim, além de me conseguir o serviço, era o valor que ele ia me dar era bem significante pelo que eu precisava. Mas naquelas alturas, para mim era tudo. Né? Aí eu comecei a trabalhar com esse irmão. Aí comecei a trabalhar e foi onde eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava com ele e trabalhava na igreja também. Daí nessa época não. Daí eu tive a infelicidade, aí fiquei profissional de fazer móveis. Eu sou marceneiro, faço qualquer tipo de móveis. Claro que isso faz 20 e poucos anos. Então, assim... Hoje os móveis já são um pouco diferentes. Já são mais diferentes, então, mas tipo assim, aí foi quando eu me acidentei e cortei os dedos. O senhor cortou o dedo? Cortei os dedos. Quase ninguém sabe, né? O senhor não chegou a perder o dedo? Não, aí ficou meio assim, porque o médico, na época era muito caro para botar uma articulação no dedo, ele deixou meio inclinado, que quase ninguém percebe. Foi um acidente de trabalho. Foi um acidente de trabalho. E para ajudar, que eu não tinha carteira assinada. Então, assim, foi difícil. E o tempo que porque o senhor teve que ficar um tempo de... 6 meses. De repouso, de recuperação. E o irmão eu não quis, porque o irmão, na verdade, foi um socorro que ele quis me dar. Uma ajuda. Uma ajuda. Como é que eu ia cobrar do irmão, nem judicializar contra ele? Eu não podia fazer. Porque foi uma porta que deu um socorro. E agora usada. Então, assim, eu não botei, até o próprio médico, olha, acho que tem que judicializar contra o teu patrão, mas ele não sabia que o patrão era um presbítero da igreja. E eu fui para a palavra. Não leva o teu irmão em juízo, não levei. O senhor preferiu sofrer o dano, né? Como disse Paulo, não tem ninguém aí que sofra o dano, todo mundo tem que ir a juízo. Exatamente. Né, aí o que eu fiz? Hoje, quando eu digo sempre, quando o irmão me procura, diz, pastor, eu estou necessitado, quero uma cesta básica, eu sei o que é viver de uma cesta básica, porque eu vivi 6 meses. Aí fiquei uns dias no meu pai, na minha terra, fui lá, fiquei uns dias, e depois o pastor José me ajudou. Né? Aí depois passamos esse processo. Aí eu fui frentista de posto. Aí depois voltei para a área de marcenaria. Daí trabalhei numa empresa, fazia cozinha de caminhão. Essas cozinhas de caminhão que os caminhoneiros têm, eu trabalhei, eu e um outro rapaz lá, em Vacaria, que trabalhava e criamos essas. Aí ali que Deus me chamou para o ministério. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Daí nesse meio tempo a irmã Eliette fica grávida da Aninha. Porque até ali nós estávamos assim, querendo ajudar, dar aquela maquiada no chamado, entendeu? Tipo assim, eu vou trabalhar no serviço secular e também vou dirigir alguns cultos. Ajudar na igreja. E nesse período a irmã Eliette ficou grávida da Ana, há 20 anos atrás isso.
E aí ela foi para casa, a Aninha nasceu bem, perfeita, tudo, benção, uma menina. Agora nós temos um casal de filhos e tal. Eu não digo que deu uma depressão pós-parto, mas tipo, porque a irmã Eliette em momento algum rejeitou filha, enfim. Foi uma canseira que deu nela, sabe? Uma aflição, assim. E foi difícil. Ali, daí Deus jogou na lona, né? Daí ali que ela se deu por conta que Deus estava tratando com nós. Aí que ela entendeu. E ela entendeu. Daí ela disse, é claro que depois de um processo, uns meses ali que ela estava doente, e não tinha remédio, enfim, era uma opressão meio, e o inimigo já meio se aproveita, né? E aí fizemos um propósito. Né? Aí essa restauração, no caso, né, da irmã Eliette, essa cura, veio a partir do propósito, da decisão. Exato. De caminhar mais nesse sentido, de dizer sim para o ministério que Deus tinha com vocês. Daí aí foi um processo bem dolorido, irmão Regis, porque é aquele velho ditado, tu tendo saúde, o resto tu te vira. Agora tira a tua saúde para tu ver. Toque na tua saúde para tu ver. Aí tocou nela. E aí ela entendeu o chamado. E nós fizemos um acordo. Vamos encarar a situação? Vamos. Então, assim, foi aí que Deus mexeu. Isso tudo foi em Vacaria? Tudo em Vacaria. Tudo em Vacaria. Aí depois o senhor... assim, ó, eu na verdade, eu trabalhava para os irmãos entenderem a velha fala dos pastores. Deus não chama desocupado. Deus não vai chamar desempregado. Entendeu? Então, quando Deus me chamou mesmo para ser integrado, receber, me doar, eu estava trabalhando na empresa que até hoje existe, lá em Vacaria, que é a CSM, Acessórios de Caminhão, que era que eu fabricava, e ali eu estava ganhando mais ou menos, porque nós trabalhava por porcentagem, quanto mais nós fabricava, mais nós ganhava. Então eu trabalhava na igreja ali, mas chega uma hora que tu cansa, né? Não tem mais aquela disponibilidade. E aí nós morávamos na casa da igreja, então a gente até se sentia assim, ó, tem que fazer a obra, porque eu estou sendo, de certa forma, beneficiado. Aí um dia, como eu estava ganhando mais ou menos, já tinha condições de pagar um aluguel, eu vou saltar fora de novo. Para mim não precisar. Exatamente. Aí eu cheguei para o pastor Gilceu na época e disse, olha, eu vou continuar ajudando, mas não com essa intensidade. Eu vou alugar uma casa, vou viver minha vida, vou lhe ajudar. E aí, não sei se... Claro que ele foi sempre muito prudente, o pastor Gilceu. E aí ele reuniu os obreiros para indicar alguém para ajudar ele. Mas assim, em momento algum, eu até pensei que fosse eu, porque eu também nunca quis. Entendeu? Isso aí que está o segredo. Eu sabia do meu chamado, mas nunca queria. E eu me lembro que na reunião de obreiro, o pastor Gilceu não me indicou para ser integrado, ganhar da igreja. Ele indicou hoje, que é pastor, foi consagrado agora em outubro do ano passado, na época o evangelista Rudinei Teles, que eu acho que até presbítero ele era. E era o tesoureiro da igreja. E o pastor Gilceu indicou ele. Tranquilo para mim, glória a Deus, vai ajudar. O senhor nem queria, né? Eu não estava. Mas eu não sei se Deus usou o pastor Gilceu, foi uma estratégia dele também. Aí eu me lembro que o falecido evangelista, irmão Osmar Rocha, era um irmão alto, moreno, pediu a palavra na reunião. E daí me disse, pastor Gilceu, se tiver de integrar alguém, e se alguém não é o nosso irmão Rudinei, é o irmão Isaías. E daí naquela reunião foi unânime, e o próprio irmão Rudinei, indicado pelo pastor Gilceu, entendeu também, não, pastor. E esse irmão Rudinei era um mecânico de mão cheia da prefeitura. Entendeu? Aí ele passou, então sim, bem tranquilo, mas só porque assim, foi... É difícil tomar uma decisão, né? Aí, por que Deus não me chamou quando eu estava desempregado, né? Quando eu comecei a ganhar bem,
Deus te chamou. Me chamou. Então, aí o senhor começou a caminhar junto sim. com o pastor Gilceu, definitivo. Definitivo. Daí eu fiz o cara não queria me soltar, fiz um acordo com ele. Me lembro que eu peguei o meu tempo de firma, na época, isso há 20 anos atrás. Eu me lembro que eu peguei R$ 2.500. Uhum. Que na época era... Era dinheiro. Comprei um Passat. Comprei um Passat, rapaz. É um que eu falo que era transformado de álcool para gasolina. Uhum. Aquilo, se tu deixasse meio na lenta, meio alta no posto, a bomba não dava conta de abastecer. Então, assim, ali tudo começou. Aí sim, daí nós encaramos, e aí já a coisa, daí sim, ainda a gente foi trabalhar. E o primeiro desafio tá lá a congregação, aí eu comecei já que eu estou aqui, eu vou fazer a coisa. Nós tínhamos uma congregação em Vacaria, que nós não tínhamos mais culto. Na época, quando estourou isso há 20 e poucos anos atrás, a droga estava chegando, então tinha aquela gurizada alucinada, drogada, e eles tinham invadido a igreja. No sentido assim, ó, eles entravam para dentro do pátio, e às vezes as irmãs iam orar lá, eles nem deixavam entrar. E ninguém queria ir lá. Uhum. Eu cheguei lá, pedi autorização para o pastor Gilceu, nós vamos reformar essa igreja, vamos construir uma. Ela só tinha a frente de madeira, de alvenaria, o resto era madeira velha, uma igrejinha velha caindo. Aí ele disse, tá, mas de que forma? Não, o senhor só autoriza nós. Daí um irmão lá que era um fazendeiro, o irmão Camargo, estava nesse culto lá, que daí nós fomos lá e tomamos posse lá, tiramos os boleteiros na época, que tinha lá os meninos que estavam sendo escravizados lá, fizemos o culto e, ó, irmão, a partir é o último culto nessa congregação, e vamos. E aí o irmão, sentindo no coração, já doou uma vaca. Aí já fomos lá com o irmão, já carneamos, vendi, transformei em tijolo e... Construiu. E para tu ter uma ideia, quando eu desmanchei a igreja antiga, ela tinha uns buracos que eles tinham feito. Se eu não estou equivocado, eu achei inúmeros extintores, rádios de automóveis, que eles furtavam e enfiavam para dentro naqueles vão e não conseguiam tirar mais. E aí nós fomos os poucos, hoje é uma linda congregação, e assim foi, construindo. E aí eu acompanho, tudo começou em Vacaria. Uhum. Depois de Vacaria, o senhor foi para Uruguaiana. Daí já fomos juntos. Ficou muito tempo lá. Ficamos próximo a 10 anos. 10 anos em Uruguaiana. Uruguaiana foi uma experiência nova. Uhum. Fronteira. Tu não conhece ninguém, para nós era um campo missionário. Uhum. Eu me lembro que era em 2005, em julho, frio. O pastor Gilceu chegou lá em casa e disse, olha, a convenção me ligou que quer que eu vá para Uruguaiana. Eu me lembro que eu fui no mapa na secretaria, sabe esses mapas grandes? Aí fui procurar Uruguaiana, não encontrei. Aí ele me disse assim, não, Isaías, a Uruguaiana fica perto de Itaqui. Uhum. Aí achei Itaqui, mas para nós era nos confins da terra, né? Porque sair de Vacaria para Uruguaiana são quase 800 quilômetros. E fomos para lá sem conhecer ninguém. A única pessoa que o pastor Gilceu conhecia lá, hoje é pastor também, na época era presbítero, sabe? Era o irmão Jair, ele era do quartel. E naqueles dias lá mesmo tinha ido embora. Então não conhecia ninguém. E foi bem desafiador, né? Chegamos lá, era um campo missionário para nós. Só porque aí que é o interessante, aquela profecia dos 14 anos que eu tinha de idade, vai se cumprir em Uruguaiana. Porque lá é uma tríplice fronteira, Argentina e Uruguai. Então ali, para ter uma ideia é só atravessar a ponte e tu está na Argentina. E o senhor pregava ali? Pregava ali, preguei na Argentina, Uruguai, entendeu? Então assim, aí eu me lembrei da profecia, vou te levar para outros países.
Eu preguei na Argentina várias vezes, no Uruguai. Então ali começou a cumprir. E eu cheguei em Uruguaiana evangelista. Eu me lembro, para o senhor falar, pelo fato do senhor falar que o senhor chegou lá evangelista, eu me lembro de um culto que eu estava aqui, que o senhor contou, se não me falha a memória, foi numa ceia ou num culto de terça-feira, que o senhor contou uma experiência que o senhor teve quando o senhor foi consagrado a pastor. O senhor foi consagrado aqui, em Juí, e o senhor recebeu uma profecia que seria pastor aqui. É só porque, assim, para tu ter uma ideia, irmão, só para documentar para os irmãos, em Uruguaiana, antes de nós irmos para cá, isso mês de novembro, o pastor Gilceu de Isaías até apresentou para os obreiros. Irmãos, eu já estou um pouco, acho que o pastor tinha 65, 67 anos, não me lembro mais. Eu vou, pastor Isaías, aí eu já tinha sido consagrado, eu fui consagrado. Cheguei em 2005 evangelista, 2007 eu fui consagrado aqui em Juí. E daí o pastor Gilceu, só para tu ver como Deus tem os seus desígnios. O pastor Gilceu chamou os obreiros, passou, disse, irmãos, eu estou preparando o pastor Isaías e então logo vou entregar para ele a igreja, vamos jubilar em Uruguaiana. Aí nós fomos numa cidade chamada Barra do Quaraí, que é a divisa com o Uruguai, que pertence a Uruguaiana, num congresso do Círculo de Oração. E essa conversa, isso aconteceu antes dele ter feito a reunião dos obreiros para falar esse assunto. Ela só estava entre nós, família. Aí Deus usou a irmã Sônia Barros, ela tem parente que prega aqui. A Sônia Barros, aqui o parentesco dela aqui é parente da esposa do pastor Silvano, dessa família ali, é do Beto, é irmã do Beto, eu acredito, cunhada, não sei. E ela pregava muito lá, uma mulher de Deus. E ela, sem saber, profetizou para o pastor, isso em novembro. Parou de pregar e olhou para o pastor, tu falou em parar, tem visto os teus colegas parar, mas não é a hora de tu parar. Eu, na hora, não gostei muito, porque era uma profecia que, para mim, não é. Mas quem é eu? É Deus. Sim. É Deus. Deus tinha o melhor. E aí, nós olhamos um para o outro, tipo assim, projeto você foi, acabou. Né? Porque ele tinha ideia de parar. Tinha lá, isso em novembro. Aí Deus disse, não, vou te levar para um lugar que tem ovelhas te esperando, precisando e tal, todas essas coisas. E descansa em Deus. E eu nunca forcei porta. Bem tranquilo, vai embora. Novembro, em janeiro, fevereiro, fevereiro nós chegamos em Juí. Só porque em 2007, em outubro, 27 de outubro de 2007, eu fui consagrado em Juí, numa convenção aqui. E morava lá. Acho que esse fato que o senhor... Foi que eu relatei. Que o senhor relatou. Que tu acabou de me perguntar. Aí, quando eu fui consagrado a pastor aqui, o evangelista irmão Abílio Fanfa, não deve ter conhecido, mas ele era os irmãos conhecem. Ele acabou no final ele casando com a irmã Eunice Castro, enfim, eu conhecia ele. Ele morou um período em Vacaria. E fazia, acho que uns 5, 10 minutos que eu tinha sido consagrado ali. Então ele estava mais ou menos, hoje, é mais ou menos onde está a mesa de som ali. Naquele corredor. Eu ia saindo naquele multidão de pastores, era uma convenção, né? Ele veio me abraçar para me felicitar pelo o momento ali que eu tinha sido consagrado e tal. E ele disse assim, em partes falamos, em partes profetizamos. Então me desejou sucesso, nova etapa do ministério. E ele disse assim, eu não vou estar aqui para ver. E ele disse, tu vai ser pastor dessa igreja. Eu olhei bem sério para ele, eu já estava com 80 e alguns anos, eu acho que uns 82, 83, não me lembro. Eu olhei e disse, mas eu acho que ele, devido à idade, ele deve estar já fragilizado. Algumas coisas que alguma coisa está bem desconecta. Aí ele firmou, e ele viu que eu não, tipo assim, deu um ar de não acreditar. Aí ele olhou bem para mim e disse assim, mais uma coisa, vou ser presidente dessa igreja.
Então é uma coisa, né? E eu guardei aquilo 12 anos. 12 anos. 12 anos. Porque daí faz 5 que eu sou presidente, vai fechar os 17 anos de pastorado. Aí eu voltei, isso, em 2007, voltei para Uruguaiana, trabalhei com pastor lá e tal. E em 2013 eu chego aqui, não como presidente, como auxiliar. Então, uma parte da profecia se cumpriu. Então, assim, quando eu fui empossado com o pastor Joseu em 2014, aqui, quando estava orando por nós ali, numa noite acho que era uma quinta-feira à noite, quando eu entrei na igreja, eu me lembrei da profecia. Eu acho que foi nesse dia que eu ouvi o senhor contar a história, porque foi no dia que tu ouviu, na sua posse, foi o dia que eu assumi pastor-presidente aqui, como presidente. Então, assim, é uma coisa muito, o que eu digo, irmão Regis, para quem está nos escutando, irmãos, se Deus tem um chamado contigo, fica em paz. Não é pastor, não é convenção, não é autoridade eclesiástica. Ninguém tira o teu chamado. Deus falou. Agora, sim, se Deus falou e tu ficar dentro da vontade dele, né? Agora tu vai dar uma de Jonas e fugir. Né? Aí eu fiquei 5 anos. Aí, assim, eu digo assim, irmãos, sempre é complicado a decisão. Aí eu fiquei tranquilo. A primeira parte da profecia cumprida. Então, se cumpriu a primeira, a segunda vai vir automático. E ele depois, eu não me lembro, eu acho que depois de uns 2, 3 anos que ele profetizou para mim, ele veio a falecer. Né? Então se cumpriu, eu não vou estar para ver. Tu vai ser pastor aqui. A segunda parte vai ser presidente. Mas como a igreja de Juí é uma igreja, como é que eu vou dizer, ela é bem observada, uma igreja que teve cobiçada, grande, em outras palavras, desejada, porque passou grandes homens de Deus aqui, pastor João Ferreira, pastor Argemiro, pastor Joseu, fundada pelo Aleixo, Colenda, o pastor Vandir, o pastor Jesus, todos homens de Deus, né? Então, e ela ficou muito visada por causa do pastor João Ferreira, 9 vezes presidente, 26 anos aqui, então, entendeu? Então era a cereja do bolo, então assim, era difícil. E o detalhe, o pastor José não tem irmão em convenção. Eu sou filho de crente, genro de pastor. O pastor José não tem um irmão dele, que é obreiro, pastor. Ninguém da família. Não, ninguém que poderia, indicar ele. Foi Deus que falou e acabou. Então, chegamos aqui, começamos a trabalhar. 5 anos depois, o pastor Joseu resolve jubilar. E eu dormindo tranquilo, enquanto uns me transferiam, Sim. E eu e ele em paz, né? Sim. Se Deus falou, não é homem que vai tirar. E aí vai para 11 anos que eu estou aqui. E vocês me suportando. Sim, amém. Pastor Isaías, passando assim mais para um outro sentido assim do seu ministério, além da sua história, que assim motiva a gente, é bastante interessante ver como Deus, né, vai trabalhando, vai escrevendo a história, né? Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor já teve algum desafio que o senhor enfrentou no seu ministério como pastor, que o senhor achou assim, não vou conseguir superar, que o senhor realmente se parou e pensou, isso está além da minha alçada, um desafio, assim, que o senhor teve algum momento assim? Irmão Regis, o que eu lhe digo? O ministério te desafia todos os dias. Tu trabalha numa empresa. E tu tem um setor lá. Entendeu? Eu trabalhei de frentista, eu trabalhei de marceneiro, trabalhei de soldador, enfim, trabalhei um pouco em cada... Então, assim, se tu é um marceneiro, se tu é um mecânico, tu vai saber que vai chegar lá, vai ter um caminhão, se não é pesado, vai ter um caminhão para tu abrir o motor. Então, tu já tem aquilo... É uma coisa já direcionada. Automática. Tu já sai de casa, não, vai chegar lá, tem que tirar aquele motor, tirar isso, aquilo, ajeitar, ver o que trocar o óleo, alguma coisa. Então, é automático.
o ministério não, todo dia é Uma coisa nova. coisa nova. Por isso que eu digo assim, não dá para fazer um pastor do dia para a noite, um obreiro do dia para a noite. Às vezes me preocupa. Os camaradas se convertem. Hoje, amanhã estão em cima dos altares, pregando. E aí eu digo, eles não sabem o risco. E às vezes o culpado somos nós que temos uma experiência. Porque é um desafio. Então, assim, todo dia nós somos desafiados. Porque nós todo dia é um dia diferente para o pastor. E eu digo assim, o pastor tem que ter uma maturidade psicológica muito madura. Ele tem que estar cuidar da saúde mental também. Porque assim, se tu observar, quando morre um irmão, às vezes eles não avisam nem a família primeiro. Sabe quem que eles vão avisar? O pastor. O pastor. Se o irmão for no médico, e o médico diagnosticar ele com câncer, às vezes ele, em vez de ir para casa contar para a família, ele vai ligar para o pastor. Entendeu? Então, assim, o pastor tem um pico. Ele só recebe o problema. Então assim, aí cumpre-se a palavra. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes tem gente, a esposa engravidou. Era um desejo, vou contar para o pastor. Nasceu a criança, pastor, deu tudo certo. Quer casar? Vai falar com quem? Com o pastor. Quer separar? Que não é um assunto bacana. Vai falar com o pastor. Então, assim, todo dia tu recebe uma... Então, nós temos que estar preparados. Vamos supor hoje, eu dou uma olhada para a nossa igreja hoje, vejo toda aquela reforma, a igreja bonita. Hoje, eu vou ser bem sério para ti, eu olho tudo aquilo. E esse dia eu contei para o irmão, mas eu não te entendo. Hoje parece que eu não teria coragem. De fazer o que eu fiz. Que os irmãos ajudaram a fazer, que eu não fiz sozinho. Então, o que eu te digo assim, Regis? Se tu não tiver certeza do teu chamado, convicção do que tu tá na vontade de Deus, tu não suporta. E aí eu digo assim, o meu ministério não é que seja diferenciado, eu aprendi assim, estou seguindo. Tu tá com nós ali, eu não me lembro quanto tempo, mas tu... Acho que é 5 anos, acho. 5 anos, desde quando eu assumi. Quando eu cheguei ali, o senhor já assumiu. Assumi logo. Foi logo uns meses ali. Então assim, tu sabe qual é o nosso método ali. Eu não peço. Eu não uso o púlpito para fazer leilão da fé ali. Nós ensinamos o que é do Senhor e o que é do César e o que é teu. Então, tu vê o pastor usar o púlpito para extorquir a fé ali. Manipular, estipular valor, não. Aí alguém me pergunta, mas como que tu consegue fazer, pastor? A palavra é a única coisa que vai conseguir convencer nós. Não tem outro método. Entendeu? E se tem métodos humanos, ele não vai durar para sempre. Tá me entendendo? Vai durar Aí alguém diz, pastor, levantou um fulano aí na cidade. Irmão, fica bem tranquilo, que se é de Deus, foi o que aconteceu com a igreja primitiva. Né? Se é de Deus, esse negócio vai continuar, vai prosperar. Vai prosperar. Se não é... Então, assim, eu já fui muito desafiado. Claro que a idade vai chegando, eu estou indo para os 50. Então, assim, mas eu fiz muita coisa que eu hoje não teria coragem de fazer. Entendeu? Assim, agora, uma coisa que eu te digo. Qual é o nosso defeito? É ver para crer. E o líder é diferente. Ele tem que já ver sem ter. Entendeu? Vai acontecer, vai. E é uma coisa assim, não é obrigado. Então, tu depende da fé dos irmãos. Então, assim, estou falando da questão do espaço físico. Entendeu? Mas experiências espirituais, ministeriais, assim, que eu já tive, é muito bacana. Se nós fosse aí, nós tínhamos que fazer umas quantas programações para a gente contar tudo, né? Mas assim, então não dá para pontuar uma só. Uma só. Entendeu?
Hoje eu estou tranquilo aqui com você. E aí é interessante assim, ó. Claro que o pastor ele tem dor, ele fica doente, ele morre. O pastor é um homem, mas eu dificilmente eu não transpareço. Né? Eu não chego na igreja lá com a cara de triste, sei lá, eu de zangado. Então tem que chegar lá e às vezes é aquilo que eu digo, gente, às vezes a gente está dando mel e engolindo fel. Às vezes eu estou orando por alguém, Jesus está curando e eu estou doente. Está precisando. Estou precisando. Então, assim, ó. Então, são muitos desafios. Então, assim, não dá para pontuar um só. Eu não sei o que me espera amanhã. Eu tenho uma projeção amanhã do meu dia. Né? Eu tenho uma projeção. Está na mente, está na minha agenda. Mas pode ser obstruído a qualquer momento. Então, o irmão vai me ligar, pastor, está me dando uma situação aqui, outra lá, enfim. Então, a vida do pastor é bem diversificada. Né? E o que eu te digo mais, já aconteceu de eu fazer fazer um culto fúnebre de um irmão, à tarde, lá, 4h30, 5h, 7h, 7 e pouco, está casando alguém. Daí tu tem que deixar o luto de lado e ir lá festejar, alegar com o que está se alegrando e chorar com os que choram. Deus diz, se tu não tem chamado, se tu não é vocacionado, não suporta. Suporta. Aí entra em depressão, porque, meu Deus, eu estava chorando agora há pouco e tem que chorar com os que estão chorando. E agora, 7h30, eu estava me alegrando, irmão, é o melhor dia aqui, é o casamento do fulano da ciclana. Mas há 1h30 atrás, eu estava lamentando com uma família que tinha perdido alguém querido. Então, assim, ó, não confundam, gente. Ser pastor não é profissão. Ser pastor tem que ser vocacionado, senão tu não vai suportar. Pastor, hoje, né, na sua visão, pelo que o senhor vê assim do mundo, né, analisando o mundo e também analisando a igreja, o que o senhor acha, colocando assim o evangelho, né, da propagação do evangelho ao mundo? Por exemplo, eu acredito que parte do trabalho do pastor, além de cuidar, alimentar, né, cuidar das ovelhas e tal, na questão de cumprir, né, a missão de Jesus e de Jesus, qual, assim, na sua visão, que o senhor vê que é o maior desafio de fazer a igreja, né, como a igreja deve se colocar frente ao mundo? O senhor acha que, por exemplo, a nível do nosso país, a igreja ela tem conseguido, os pastores têm conseguido? Qual é a sua visão acerca disso? Irmão Regis, o que eu vou te falar? É muito interessante. Não tem nem como comparar hoje com há 25, 30 anos atrás. Totalmente diferente. Entendeu? Eu, como hoje, diante do que eu contei, me transformei em um líder de uma igreja de porte médio grande. Qual é a minha preocupação hoje? A igreja não está fazendo a função da igreja. Jesus, a única coisa que Jesus disse para os seus discípulos, a última aparição para eles, ele disse, ide por todo mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. O que a igreja está fazendo hoje? Para ganhar almas, para evangelizar. Aí entra aquele velho ditado, nós estamos dentro de 4 paredes, fazendo o congresso para nós, e não temos indo, nós temos invertendo a palavra, nós temos querendo versus vinde. Jesus mandou nós ir. Para os pecadores, eles vinde a mim. Então, o que eu acho que assim, a igreja brasileira, ela tem que, os líderes maiores, eles têm que se antenar para um projeto de evangelização. Salvar não é nós que salvamos, né? Mas eu acho que assim, nós estamos falhando, temos nesse sentido. Eu acho que assim, tu já imaginou
Foi o teu pai que tu falou que é pastor, Uhum, né? meu pai. Há quantos anos? Meu pai é pastor, eu acredito que há mais de 10 anos. 10 anos. É. Então, se tu pegar, eu já há 17 anos e 34 anos batizado, e tu pegar o 30 anos de ministério, nós não tínhamos as ferramentas que nós temos. Aí eu conto para o jovem, era assim, era. Nós tínhamos a igreja tinha uma Brasília, e nós tínhamos aquelas cornetas grandes, tocada a bateria, e nós fazíamos evangelismo com aquilo. Hoje nós não tinha rede social, nós não tinha, era porta em porta. Hoje, o que nós estávamos falando aqui, que é usado esse espaço para não existia. Não, isso aí não existia. Então era porta em porta. Então, assim, e qual é vou falar da nossa igreja, não dos outros ministérios. Nós somos a igreja que mais ganha alma, mas é que mais perde. Jesus disse, ide e fazei discípulos. E nós não fizemos discípulo. Tu é bem mais jovem do que eu. Eu não nasci caminhando, não nasci falando, não. Se a minha mãe e o meu pai não cuidassem, quando eu tivesse na hora de me banhar, na hora de me alimentar, na hora de me medicar, tu acha que eu estaria aqui contigo? Com certeza não. Não. Né? A vida espiritual é a mesma coisa. A gente gera filhos na fé, eles nascem, se batizam, só nós não acompanhamos. Esse é o nosso erro fatal. Se tu, dificilmente, de repente, até no teu trabalho, ou no convívio de alguém aí mais próximo, eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Dificilmente uma família da Assembleia de Deus não tenha um ou dois que outrora eram da nossa igreja. Hoje estão parados. E qual é o fator? Tu vê que uma igreja está crescendo, sabe como? É os batismos que fazem, nas águas. Aí tu tem rede social, eu tenho também. É frequente tu ver igrejas botando que fez batismo nas águas? Muito pouco, né? Então, aí que nós temos que ficar atentos. Não estamos batizando. Sabe o que está acontecendo? Está havendo uma circulação de membros, de cristão, de crente. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Então, nós não estamos ganhando almas como é para ser. Não estou dizendo que nós não estamos ganhando. Eu acho que nós poderíamos intensificar. Fazer mais, entendeu? Então, essa preocupação, que eu acho que o Brasil é um país muito abençoado, né? Abençoado, eu acho que nós não podemos se tornar numa Europa, que, tipo os Estados Unidos, segundo fontes, eu nunca fui nos Estados Unidos, onde eram grandes templos de igrejas pentecostais, viraram supermercados. E foi a igreja americana que, o nosso missionário era da Suécia, sueco, mas eles saíram dos Estados Unidos. Deus falou com o Daniel Berg Gunarving na rua Azusa, se eu não estou equivocado, não sei se é que estado dos Estados Unidos lá que eles vieram. Eles sonharam com uma cidade chamada Belém, e foram no Mapa Mundi e acabaram parando em Belém do Pará, e tudo começou o Pentecoste ali. Mas aí que eu te digo, hoje quem enviou missionários para nós, hoje está precisando. Precisa de missionários. Então, qual é a minha preocupação? Tu tem uma filha. Ela está com... Vai fazer 5. 5 anos. Aí eu vou perguntar, e às vezes talvez algum líder não me entenda. E eu sou assim, eu sou tão... eu entendo e assumo as minhas responsabilidades. E eu acho que o líder tem que aceitar críticas. Não adianta eu botar um número simbólico de que eu estou fazendo, e na realidade não é. Não adianta bater no peito que somos a maior igreja. Será que nós temos um dos métodos corretos para ganhar alma? Nós temos ganhando alma? Nós aqui eu não sei, não vejo muito, mas tipo assim, o ano passado eu acho que nós batizamos em torno de 140 e poucos irmãos, pelo porte da nossa igreja. Estou falando da nossa igreja. Eu acho pouco.
Um pouco. Claro que nós temos outros ministérios pentecostais que estão crescendo também, mas assim, a minha preocupação é que daqui a tua menina, o meu neto, que tem 2 anos, será que eles vão ter esse chamado que nós temos, né? Essa visão do reino, ou eles vão ter que ser evangelizados por como alguém? Na Europa hoje, né? Parece que vai se tornando algo tão, como eu poderia dizer, a igreja, né, ela vai se tornando algo, poderíamos dizer assim, secular, né? Como as pessoas, elas se batizam, mas elas não... Né, fica aquela questão do católico não praticante. Exato. Né? Exato. Acho que é esse caminho que a gente, às vezes, eu acho que não rege. Hoje existem evangélicos, né? Pessoas que dizem cristãos, que eles não são praticantes mais, não tem mais. São religiosos. São religiosos, não tem vida de oração. Não. E a minha preocupação é a seguinte, que eu estou incentivando, e eu digo, irmãos, se tu analisar, não quero me citar outros ministérios. Eu estou falando de uma teologia pentecostal. Aí tem a neopentecostal. Aí o que acontece? O que o pastor vai ter a dizer? Se fala hoje, vamos supor, tem uma certa determinada denominação que só fala em cura divina. Entende? Outra só fala em prosperidade. Mas não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar que, primeira coisa, que ele salva. Não adianta tu ficar rico se não ser salvo. Não ser salvo. Não adianta tu ser curado e não ser salvo. Então, que é a primeira coisa que nós temos que apresentar? Salvação. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Jesus... Não significa que a cura, a prosperidade não faça parte. Faz parte. Faz parte. Que, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e um dia vai voltar. Tem igrejas que não falam em arrebatamento mais. Eu fico preocupado. Outro erro nosso, que eu tenho que corrigir, isso acontece dentro da nossa igreja. E aconteceu agora há pouco, não sei se vão me escutar, se escutar, já exorto aqui. No congresso olha só, no congresso de missões. O último que teve, o pregador não fez convite. Chegou depois olha só que situação que eu fiquei como líder. Depois que terminou o culto, que eu dei a bênção apostólica, veio um jovem chorando e disse, pastor, eu vim aqui para aceitar Jesus. E não teve convite. E não tive convite. Eu disse, meu filho, não é por falta do convite, eu estou te convidando, tu quer aceitar Jesus? Orei por ele em lágrimas, está seguindo. O Gabriel, o Samuel estão doutrinando ele, discipulando ele. Mas aquilo me deu eu perdi o sono aquela noite. Agora eu vim do Independência, antes de vir para cá, eu fiz o convite para alguém aceitar Jesus. E nós não temos mais fazendo. Nós temos orando para que Jesus cure. Aí assim, com todo respeito, Jesus cura, não é salvo, vai para o inferno. Vai são para o inferno. Sem enfermidade. Sem enfermidade. Então, às vezes, leva uma vida meio de doença, mas quando chegar no céu, não vai ter essa doença, lá não entra. Aí, tem muitas pessoas que vêm para a igreja que negociam com Deus. Aí, Deus abençoa, Deus prospera. Se tu é fiel, Deus prospera. Mas vai sem salvação? Então, assim, o que me preocupa, irmão Regis, é o evangelho que está sendo pregado. E assim, eu louvo a Deus, estou diante de um obreiro aqui, de responsabilidade. Está me entendendo? Que assim, eu cobro muito. Eu quero, irmão, se tu for num culto, um obreiro da nosso quadro de obreiro falar além do que está na Escritura, não que tu vai lá no velho vocabulário dediar o obreiro, mas que... Você entendeu? É aquilo que tu falou, que não fica uma coisa rotineira. Eu acho que a palavra de Deus é tudo. E eu me lembro que uma vez eu recebi uma pessoa, um irmão, ele começou a ir na igreja e gostou dos cultos, do ensino e tal. E eu acho que alguém profetizou para ele mesmo. E disse, pastor, eu quero vir para cá. Eu disse, não, tranquilo. Aqui tem profecia? Tem.
Todos os cultos têm uma profecia. Aí ele foi nos cultos, nos bailes, depois de uns dias ele me procurou, disse, pastor, Cadê as profecias? cadê as profecias? Eu disse, mas irmão, não pregaram, ninguém leu a palavra. Não, todos os cultos têm a maior profecia, irmão. Então, assim, irmão Régio, muita gente anda atrás. Não digo nem que é de profecia, eles querem ouvir o profeta e querem que o profeta diga o que eles querem ouvir. E aí não é profecia. Se tu pegar tu já fez teologia, ou está fazendo? Já concluiu, né? Não, ainda não. Ainda não, está concluindo. Tem os profetas maiores e os profetas menores. E eles é o seguinte, Deus mandou, acabou, mano. Não tem esse meio tempo. Aí eu vou perguntar para ti, as profecias de hoje é para exortar? Não, é só para massagear ego. E a profecia, ela exorta. Exortar não é botar no mundo, é orientar que tem um perigo te rondando. Então, se nós não voltar a nossa responsabilidade, é aquilo que tu disse, não se tornar um religioso. E no culto, eu me sinto angustiado quando eu vou no culto e não sinto Deus. Já aconteceu? Mas acontece. Aí eu me preocupo, eu fui na igreja, aí eu viro um religioso. Aí eu tomo a ceia, dizimo, o pastor me vê, tem um cartãozinho, vira um sócio da igreja. Isso. Um clube. É um clube. E é o que Deus não quer, Ele quer que tu tenha responsabilidade. Chama a atenção dele, tem intimidade com Deus. Eu acho que isso aí está faltando muito, faltando bastante. Pastor Isaías, para nós encerrar então aí o nosso papo, eu gostaria de que o senhor deixasse aí um conselho, né? Qual o conselho que o senhor deixaria hoje para obreiros de um modo geral que exerce um ministério? Qual conselho o senhor poderia deixar? Irmãos, o que o pastor vai dizer? Eu sou um pastor que estou aí aproximando dos 50 anos, então meu ministério ainda tem uns anos ainda para mim cumprir. Mas o que eu estou preocupado é com a geração que está vindo. Tá? Uma geração vem e a outra vai. Então, assim, qual é a minha preocupação? Eu não sei até quando que eu vou estar em Juí. Eu pretendo ficar aqui até Jesus dizer que eu tenho que ficar. Então, o que eu peço aos obreiros, o quadro de obreiros nossos? Do auxiliar até o pastor, presbítero, diácono, evangelista, diaconisa, líder de coral, líder de congregação, de conjunto, de departamentos. Irmãos, tu não está trabalhando para o pastor Isaías. O que eu vejo hoje muito, irmão Ré? Falta de responsabilidade. Entendeu? Então, assim, Moisés foi um que começou a botar um monte de não para Deus, né? Não aqui, não lá, eu sou meio aqui, né? Então, assim, hoje o que eu vejo muito? E eu estou preocupado. Mas claro que preocupado num contexto. A nossa igreja, ela tem eu estou num período de transição, né? Eu não posso desprezar a velha guarda. São aqueles homens. E nem abandonar. Não posso abandonar os que vêm estão chegando. vindo. E, então, assim, eu estou com 3 gerações. A velha guarda, que são esses homens guerreiros que estão de cabelinho branco, que estão ali do nosso lado, né? Firme, orando. Já não tem mais aquele vigor, né? Quem sabe de pregar, de sair mas foram que trouxeram chegamos até aqui. Exatamente. Por então, eles. Eu tenho que cuidar deles. E tem a nossa geração. E agora eu pergunto, e quem é que está vindo atrás de nós? É lógico que a nossa igreja... Esse dia eu vi a tua menina cantando no coral em vozes, né? É um bom sinal, quer dizer que tu está ensinando ela. E é o caminho, a igreja é uma família. Então, se tu olhar, o meu pai ensinou eu ensinei o Gabriel, e o Gabriel está ensinando o Bento. 4 gerações. Então, pelo menos, se nós não estamos ganhando lá do mundo, pelo menos vamos ganhar os nossos. Sim. Então, assim, obreiros, quando usar a tribuna, o púlpito, pregue a palavra. Ore a Deus. Esse é o conselho. Esse é o conselho. Que se eu cheguei até aqui hoje eu não faço mais, né? Eu ia para o monte.
Fui muitas vezes no monte, sozinho, com um grupo. Até aqui em Juí, quando eu cheguei a 11 anos, eu fui para o monte. Tinha alguma coisa para ser resolvida, eu fui para o monte. Hoje já não estou indo mais. Mas assim, eu sei que está frio, mas eu digo assim, tire um tempo, um devocional com Deus, oração. Outra coisa importante, eu sempre gostei de estar perto de homens que tiveram experiência, enquanto os outros jovens que se criaram comigo queriam molecagem, queriam outros. E eu sempre, quando vi um obreiro, um irmão mais veterano, eu estava do ladinho, escutando. Pode ver que eu conto muita experiência de pastores antigos, de obreiros, de irmãos, porque eu sempre fui um jovem atento. O meu pai sempre dizia que os jovens têm força, mas os de mais idade têm experiência. Então, tu tem que estar do lado de um homem de experiência. Então, assim, sou feliz, tenho um quadro de obreiro fantástico. Para ter uma ideia que você irmão, acho que prega no domingo à noite. Eu sei que é uma escala ali, às vezes demora aí, mas eu sei que tu prega nas congregações. São jovens aí, eu tenho outros jovens de menos idade que eu entrego o altar sem medo. Isso aí te dá uma tranquilidade, Aí se tu pegar o culto de terça-feira, a frequência do culto de terça é muito boa, E eu estou ensinando bem ensinadinho. Eu digo, irmãos, aqui é o caminho. Então, assim, outra coisa importante que eu deixo para os obreiros. Não pode ir na terça, vai na escola dominical. Não pode ir na escola dominical, faça um curso teológico, se preparem, gente. Hoje tem online, tem presencial, e é o que tem inúmeras ferramentas, muitas ferramentas. Então, assim, gente, a guerra espiritual que nós vivemos, às vezes eu noto algum obreiro, isso é pouco aqui no campo, mas assim, outros campos que eu vou, visito, a infantilidade de certos obreiros, eles acham que botar uma gravata no pescoço vai empoderar ele. Tu já viu expulsar um demônio com a gravata? Não. Pelo contrário, faz tal... Vai te enforcar. A pessoa que está precisando vai ter que puxar na gravata. Não é o teu anel de formatura, não é? Eu tenho vários... Agora nem botei no gabinete novo, que nós fizemos uma reinauguração, né? Nem botei, eu tenho um monte diplomas. Era cheio lá, não sei se você lembra. Sim, sim. Era cheio, mas nunca usei aquela ferramenta lá para expulsar, orar. Aquilo lá é uma preparação para o ministério. Chave, oração. Oração, jejum e consagração. Aí tu vai ter poder. Vai ter poder e autoridade. E os desafios vão ser resolvidos. Então, a geração que está vindo, eu fico feliz que eu tenho uma geração boa vindo, jovens compromissados. E assim, eu não critico essa geração que está vindo. Essa geração que está vindo, a minha ainda vai terminar. Bem pelo contrário, eu não concordo. A geração do meu pai, do pastor José, passou. Estão aí desfrutando, descansando. Meu pai está indo, às vezes, lá muito frio, só vai na ceia. Em algum culto lá meio, Está desfrutando. Aí eu tocando, e o meu filho está vindo atrás. Então, assim, eu não concordo com certos pregadores que vêm e querem bater no jovem de hoje. Não, eu acredito nessa geração. E eu vou entregar a igreja de Juí na mão dessa geração que está vindo. E eu tenho certeza que eles vão continuar porque estão no caminho certo. Então, assim, irmãos obreiros, os obreiros que eu estou formando, que eu estou orientando, estão no caminho certo. Oração, jejum. E a gente vê o andamento da igreja, irmão, os departamentos, tudo funcionando, o povo de Deus animado. Então, assim, a igreja de Juí, ela está crescendo, Então a gente fica feliz. Se está crescendo, é porque tem homens de Deus, obreiros compromissados. E eu tenho a maior tranquilidade de entregar o altar para os meus obreiros. Quando eu digo meus, porque faz parte do meu ministério. Mas, tipo assim, tu vê que vários obreiros pregam, E tem pastor que eu vou em algum lugar, é sempre eles, no domingo, terça. Porque não formaram obreiros. Eu tenho certeza que se eu não ir no domingo, eu sei que vão pregar do mesmo jeito. Claro que tendo o pastor dá um peso maior, Alguns chegam ali e tremem até a perna. E às vezes eles se entregam voluntariamente, pastor. Então queria que o senhor não tivesse vindo. Mas assim, eu fico feliz, tem um quadro de obreiro fantástico. Eu, assim, nesses 11 anos que eu estou aqui, a gente
tem obreiros que a gente formou, né? E assim, tudo, obreiros que eu assino embaixo e indico, até já indiquei alguns para pregar aí na região. Então, obreiros, quer um ministério bem sucedido, ore, jejue, estude a palavra de Deus e busca a Deus, que tu vai ver que Deus vai fazer grandes coisas no teu ministério. Amém. Pastor, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor orasse por nós, por aquelas pessoas que estão conosco até agora, nos ouvem, nos assistem. Queria que o senhor orasse, nos abençoasse, abençoasse as pessoas também, essa nossa nova jornada aqui, nesse podcast que nós estamos realizando aqui, para que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem de hoje, né, possa motivar, né, novos obreiros, novas pessoas que queiram se comprometer, se entregar, né, a Jesus para realizar essa grande obra, né, que não é nossa, mas é do Senhor. Nós temos aí acompanhado nas notícias, infelizmente, escândalos, né, envolvendo pastores. Hoje há quem diga que eu acredito que isso faz, né, com que as pessoas, ou inibe, né, aquele desejo, né, das pessoas, né, por aquela excelente obra, né? A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, e muitas vezes essas questões, né, atrapalham um pouco. Sempre houve escândalos e há escândalos, né, problemas em todas as repartições da sociedade, mas graças a Deus por nós termos, né, pastores, homens de Deus como o Senhor, que podem nos trazer aqui como hoje esses ricos conselhos, né, e essas experiências que o Senhor teve ao longo da vida, que lhe amadureceram, lhe tornaram hoje o pastor que o Senhor é. Então eu gostaria que o Senhor orasse por nós e nos abençoasse. Vamos orar. Deus e Pai que estás no céu, oh Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que aqui estamos, ó Pai, até esse presente momento com o teu servo, Mão Regis, ó Pai, a sua família, que tu a colocou esse projeto, Senhor, no seu coração. E hoje estamos aqui, ó Pai, pela primeira vez. E eu sei que, ó Deus, a nossa experiência, o testemunho de vida de outros irmãos que aqui virão, ó Pai, outros temas, vai ajudar muitas pessoas. Então eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja, nesta cidade, Senhor, no campo eclesiástico de Juí, na cidade de Bozano, que pertence a nós. Senhor, salva as almas nessa cidade, que através das redes sociais, dos aplicativos, ó Pai, que hoje está disponibilizado, Senhor, para nós fazermos a tua obra. Aquele coração contristado, aquele coração, ó Pai, angustiado, aquele coração, ó Pai, que precisa de ajuda, que Senhor, fala que esse momento que aqui tivemos, ó Pai, e todas as programações que aqui acontecem nesse estúdio, venha servir de bênção para a vida de todos os que vão escutar, ó Pai. Eu peço a tua bênção e te agradeço, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos. Nos dá uma noite de paz, e se tu voltares esta noite, lembra-te de nós. Muito obrigado, Senhor, é a minha oração, em teu nome. Amém e amém. Quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento e convidar você para estar conosco na segunda-feira que vem, a partir das 22 horas. Nós estaremos aqui de novo com o Teologicamente Podcast, e estará conosco o professor Jair Cardoso. Estaremos falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Vamos identificar quais são os sinais da vinda de Jesus, um tema muito interessante, escatológico, para que todos nós venhamos estar sendo abençoados. Queremos agradecer ao pastor Isaías, que esteve conosco. Muito obrigado, pastor. Sempre que o senhor quiser, as portas estarão abertas para repartir conosco aí as suas experiências. Também agradecer ao Davi, que esteve aí nos trabalhos técnicos, e também a Rádio ICN por nos dar essa oportunidade na pessoa aí do seu diretor, o irmão Adriano. Muito obrigado, uma boa noite na paz do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida.